imposição de mãos. Tem uma coisa na minha vida que eu notei, que a minha vida está recheada de pessoas de origem oriental. Isso é a maior verdade que existe, né? Então, isso tem sido ótimo para mim. Eu acho que todas as pessoas que entram na vida da gente, né, são importantes, a gente precisa aprender isso, né? Não é só porque a pessoa te ajudou que ela é importante. As pessoas estão aqui para fazer um caminho e a gente tem que entender isso, só. Talvez, se a gente não entender, saber que a gente tem que em algum momento entender, né? Mas a dona Olga Maruís, que eu já citei tantas vezes, ela eu a acompanhava muito, né? Então ela veio do Japão, né? Veio da guerra do Japão, o filho dela ficou curado, né? Por isso ela virou ministra da Igreja Messiânica. No momento em que eu estou relatando isso, eu sinto aquela... assim, algumas pessoas são tão maravilhosas e importantes na nossa vida e a gente não enxerga isso, né? E talvez nunca enxergue. E eu acho que nós temos que ter o coração aberto para poder ver. E ela ajudou muito, aprendi muita coisa com ela. E eu ficava com ela ficava fazendo imposição de mãos, né? E as pessoas entravam e ficavam recebendo, né, a imposição de mãos. Um dia entrou um rapaz com leucemia e os ossos dele ficavam quase que dobrados, né? Porque ele estava já numa situação muito ruim. E a mãe dele muito desesperada, né? E na hora que eu vi aquilo me deixou muito... Eu falei, nossa Senhora, o que se faz aqui agora, né? E a dona Olga acolheu e tudo, e pediu que eu fizesse imposição de mãos. Aí eu fiz. A mãe sentou com ele no colo, né? Ele já tinha uma certa altura, já era um rapaz, né? E eu fiquei fazendo imposição de mãos. Aí fiz, né? Ela falou para a mãe descansar um pouquinho e ficar com ele lá, que depois ela voltaria para receber a imposição de mãos. Então, ele voltou e eu fui lá e fiz, e a dona Olga fez também, né? Bom, ele foi várias vezes, né? Era sempre o mesmo processo, né? Ela vinha com ele no colo, ele daquele jeito, largado, tudo, e foi indo assim. E um dia eu falei para a dona Olga, né? Porque eu via muita coisa em volta dele e em volta da mãe dele, né? E era assim, no começo tinham muitos espíritos em volta dele. Depois foram diminuindo, né? E eu estou observando daqui. Então eu fazia imposição de mãos, né? E eu me sentia como se estivesse protegido ali dentro da igreja, né? Porque principalmente que tinha a dona Olga, que era muito, muito assertiva, se posicionava com muita clareza, né? E aí eu perguntei para ela, falei, dona Olga, a senhora acha que ele vai ficar curado? Né? Porque nós estamos fazendo imposição de mãos e a expectativa é que ele fique curado, né? Aí ela disse para mim, olha, Moisés, ele vai ficar curado por um tempo e depois ele vai falecer. Eu falei, nossa, dona Olga, mas a senhora está me assustando com isso. Como ele vai ficar curado por um tempo? Ela falou, é o que eu vejo, né? Ela enxergava as coisas, ela tinha uma percepção maravilhosa, né? E eu falei, mas a gente continua fazendo imposição de mãos? Ela falou, sim, nós vamos continuar enquanto ele estiver aqui, e se for necessário, depois que ele tiver ido para o outro lado, nós vamos continuar fazendo, sim, porque essa energia é uma energia que faz muito bem para a pessoa e melhora sempre, não importa se você tem corpo físico ou se você está só em corpo espiritual, ela ajuda muito. E eu falei, tá bom, então vamos fazer com vontade, né? Com vontade e fé. E estou lá fazendo.
E um dia, devem ter passado uns 2 ou 3 meses, né? Um dia ele entra andando na igreja. Quando eu vi ele na igreja, entra andando, né? Ele era um rapaz alto, magro. Eu falei, puxa vida, ele está curado. E ele entrou, conversou, né? Participou de tudo, começou a participar todos os dias, né? Participar. E, obviamente, o que a dona Olga falou se cumpriu lá na frente, né? Mas ele teve um período muito bom de recuperação, de estar feliz, de estar saudável, né? E aquilo para mim foi bom por 2 pontos, né? Um, que a imposição de mãos funcionou realmente. O outro é que a capacidade que essa senhora tinha de enxergar era muito alta, né? E quando você trabalha com imposição de mãos e se dedica a isso, você começa a entender cada vez mais as coisas que acontecem, porque você está trabalhando com energia. Então é uma coisa muito boa, né? E eu fiquei impressionado. É uma coisa que aconteceu na minha vida, é real, né? E eu creio que isso me faz todos os dias pensar que eu preciso trabalhar mais e ser melhor, porque esse mundo ele só vai ser melhor se cada um de nós se esforçar para isso, se a gente começar a entender todas as coisas que estão à nossa volta com o coração, não com a emoção, né? A emoção é amestramento, o coração é sentimento, é a percepção sincera de tudo que está à sua volta, né? É quando a gente tira os nossos egos, sabe, os nossos ranços, as coisas que atrapalham a nossa vida, que atrapalham quem está à nossa volta. Nós temos que ser muito sinceros com a gente, para que o dia que você, na tua caminhada, que isso é uma coisa de todos nós, você não tenha mais o corpo físico, mas você tem uma coisa que é muito maior que isso, né? Que é a dignidade de querer ser melhor, a dignidade de querer ser honesto, decente, de querer fazer o bem para o próximo. Nenhum de nós, nesse planeta, é melhor que ninguém. A gente vai ter que se esforçar muito, né? Mas a gente pode trabalhar para que cada um tenha os seus conteúdos, né? E a sua condição de consciência cada vez mais aperfeiçoada para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Isso é só um trabalho, né? Nós viemos aqui para trabalhar e eu acho que a gente caiu na farra. É isso.